Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por estar sintonizado conosco. Está começando mais um programa Luz da Vida, o nosso compromisso semanal no final da tarde do primeiro dia da semana, domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Nesse dia tão alegre, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Vamos começar o estudo aprofundado com os padres da igreja, versículo por versículo, do Salmo número 9. No programa anterior fizemos uma introdução, agora vamos, versículo por versículo, perscrutar a profundidade dessa riqueza que é o Salmo de número 9. Versículo 1. Ao mestre de canto. Segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Primeira coisa, o autor deste salmo. É bem claro, Salmo de Davi. Davi foi quem redigiu esse salmo. Segunda coisa, ao mestre de canto. Tantos salmos começam assim. Mestre de canto, eu já disse em outros programas, seria mais ou menos o que hoje nós entendemos por maestro, por regente dos cantores, aquele que preside os cantores, aquele que rege os que vão entoar os instrumentos e os que vão cantar. Mestre de canto. Agora, uma palavrinha sobre, segundo a melodia, a morte para o filho. Al-mit Laben é a expressão obscura que significa literalmente sobre a melodia de morrer pelo filho. Discute-se o que significa essa expressão. Ela é tão obscura que as Bíblias não são unânimes em traduzir essa expressão obscura. Cito, por exemplo, a Bíblia Ave Maria, que é essa que nós utilizamos. A Bíblia Palavra Viva também é publicada, impressa aqui no Brasil, a Bíblia da CNBB e a Bíblia de Jerusalém. Vejamos o que cada uma diz, como cada uma traduz essa expressão. Na Bíblia Ave Maria, segundo a melodia, a morte para o filho. Já a Bíblia Palavra Viva traduz sobre a morte de um filho. Tradução um pouco diferente. A Bíblia da CNBB, segundo a melodia de morrer pelo filho, praticamente igual à tradução da Bíblia Ave Maria. Então, Bíblia CNBB traduz mais ou menos como a Bíblia Ave Maria. As duas traduções muito parecidas. Agora, a Bíblia de Jerusalém, para oboé e harpa. Mas na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém é dito o seguinte, sentido incerto. No hebraico pode ser traduzido literalmente sobre a melodia de morrer para o filho. Santo Agostinho tinha uma tradução, quando ele comentou este salmo, uma tradução que literalmente consta assim: para o fim, pelos segredos do filho, Salmo de Davi. A morte para o filho, a morte de um filho, morrer pelo filho e pelos segredos do filho. Os intérpretes, os exegetas a respeito dessa diversidade de traduções, porque a expressão é obscura, eles propõem que este seria um salmo, digamos assim, para ser entoado por ocasião de um funeral. Outros, uma comemoração, já depois de um certo tempo, em recordação, digamos assim, do falecimento de um filho. Outros até chegam a dizer, já que é salmo de Davi, Davi compôs esse salmo por ocasião de um dos seus filhos. E Davi, pelo menos 2 filhos de Davi, eles foram
mortos, Davi ainda vivo. Vejamos o filho da união ilícita dele com Betsabeia e logo depois o assassinato de Urias. O teu filho vai morrer, disse o profeta, a ele, como punição pelo seu pecado, e também Absalão, o grande inimigo dele, filho dele, quando ele soube da morte, da notícia da morte do seu filho, Absalão, meu filho Absalão, etc, etc, etc. Então ele sofreu muito por ocasião da morte, da notícia da morte de Absalão. Talvez ele nunca tenha sabido que quem matou o filho foi o seu grande general, que, vendo Absalão pendurado numa árvore com os cabelos, ele tinha uma longa cabeleira, ele ficou preso, o general de Davi foi e deu os golpes finais, matando Absalão. Nunca saberemos ao certo o significado, o que significa a morte para o filho. Vamos ficar com a tradução de Santo Agostinho e da Bíblia Ave Maria. A leitura dos Salmos para os cristãos leva a Cristo, cumpre-se na pessoa de Cristo e é lida a partir de Cristo. Ora, morte para o filho? Morte para o filho, quem é o filho que morre? Essas expressões são muito conhecidas para nós. Nós cristãos, quando se fala de morte do filho, lembramos de Jesus. Jesus, o Filho de Deus que morre na cruz, obediente até a morte e morte de cruz. Por aqui, nós trilharemos numa leitura cristológica desse primeiro versículo do Salmo de número 9. Com a palavra, o magnífico, o espetacular Santo Agostinho. Para o fim, pelos segredos do Filho. Salmo de Davi. É provável haver indagações a respeito de segredos do Filho. Como não declarou quem é o Filho, entenda-se o próprio Filho unigênito de Deus. Ao se tratar do filho de Davi, o salmo se intitulava Quando fugia de seu filho Absalão. Foi nomeado e, por conseguinte, era claro de quem se tratava. Salmo 13. No entanto, não declarou somente do filho Absalão, mas acrescentou seu. No Salmo 13, lógico. Aqui, porém, não usou o termo seu. E como se refere longamente aos gentios, não fica bem pensar em Absalão, nem na guerra que aquele filho perdido fez ao pai, em que apenas o povo de Israel estava dividido. Canta-se, pois, este salmo pelos segredos do Filho unigênito de Deus. Até mesmo o próprio Senhor, ao falar de filho, sem acréscimo, quer indicar a si o unigênito. Diz, por exemplo, se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Não disse Filho de Deus, mas proferindo apenas Filho, dá a entender de quem é filho. Esta locução adapta-se à excelência daquele de quem falamos. Embora não declaremos o nome, subentende-se. Assim, ao dizermos chove, cai sereno, troveja, etc., também não acrescentamos quem o faz, porque espontaneamente apresenta-se à mente de todos a excelência do autor, tornando-se desnecessárias as palavras. Quais são, então, os segredos do Filho? Diante de tal expressão, compreende-se, em primeiro lugar, haver pontos manifestos atinentes ao Filho, distintos dos ocultos. Por este motivo, acreditamos em duas vindas do Senhor, uma passada, que os judeus não compreenderam, e outra futura, que nós e eles aguardamos. E como incompreendida dos judeus a vinda foi proveitosa aos gentios, convém pensar que deste advento foi dito pelos segredos do Filho. Então parte de Israel permaneceu na cegueira, a fim de entrar à plenitude dos gentios. Nota-se haver também dois juízos insinuados na Escritura.
Um oculto, outro às claras. O oculto realiza-se no presente. Dele, afirma o apóstolo Pedro, com efeito é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. O juízo oculto, por conseguinte, é o castigo que agora exercita cada qual para a sua purificação, ou admoesta a se converter, ou se forem desprezados o chamado e o ensinamento de Deus, cega-o para a sua condenação. O juízo manifesto, porém, realiza-se quando o Senhor vier a julgar os vivos e os mortos. Todos confessam ser Ele quem atribuirá prêmios aos bons e suplícios aos maus. Mas então, esse reconhecimento não servirá de remédio aos maus, e sim de completa condenação. A meu ver, o Senhor tratava desses dois juízos, um oculto, outro manifesto, ao asseverar: quem crê em mim passará da morte à vida e não virá a juízo, a saber, o juízo manifesto. Pois passar da morte à vida através de alguma aflição com a qual o Senhor flagela aquele que recebe como filho é juízo oculto. Uma interpretação clássica, não podíamos esperar outra, de Santo Agostinho. Por quê? Porque o critério para a interpretação de todo o saltério é Cristo. Como todo o Antigo Testamento fala de Cristo. É oráculo de Cristo. Cumpre-se na pessoa de Cristo. E aqui nós temos uma realidade que não pode proibir-nos de falar de Jesus. A morte para o Filho. Crucifica-o, crucifica-o. Exatamente o que a multidão pede quando Jesus está sendo julgado. Até o próximo bloco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Luz da Vida, iniciando o comentário versículo por versículo do Salmo de número 9. O Salmo de número 9, já comentamos o versículo 1 com Santo Agostinho, que ele faz uma bela aplicação desse versículo, isto é, a morte para o Filho, o título desse salmo, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao versículo 2, vamos a ele. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração, todas as vossas maravilhas narrarei. A vocação fundamental do cristão, do judeu e do cristão, louvar a Deus. Elogiar Deus. Não porque Ele necessite disso, mas porque é necessário para nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação, louvar o Senhor. A expressão de todo o coração, do íntimo do nosso ser, do profundo da nossa alma, do mais abscôndito da nossa existência. Isso significa de todo o coração. Todas as vossas maravilhas narrarei. Tudo o que Deus faz é maravilhoso. A noção genérica de milagre na Bíblia, os mirabilia Dei, as maravilhas de Deus. Quais são as maravilhas de Deus? Tudo o que Ele faz. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Claro que de todos os portentos, o mais maravilhoso dos mais maravilhosos, qual é? A salvação dos homens. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Aqui está o maior dos milagres, a maior de todas as maravilhas. A maravilha de todos os eventos maravilhosos. Claro, uma leitura cristológica, neotestamentária, uma leitura cristã desse versículo 2. E nós vamos provar que assim é, aliás, assim deve ser a leitura desse versículo para nós cristãos, tem o seu ápice na pessoa de Cristo, com Santo Agostinho, com a palavra o grande doutor. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração. Não louva a Deus de todo o coração quem duvida de sua providência em algum ponto.
Mas louva quem percebe os segredos da sabedoria de Deus. E quão grande é o prêmio invisível daquele que diz: nós nos gloriamos também nas tribulações. Ele vê como os tormentos corporais exercitam os convertidos a Deus, ou servem de exortação a se converterem, ou preparam os endurecidos à justa condenação final. Assim, todos os acontecimentos pertencem ao regime da divina providência. Os estudos julgam que eles advêm por acaso, às cegas, fora das divinas disposições. Todas as vossas maravilhas narrarei. Narra as maravilhas de Deus. Quem sabe que elas se realizam não somente visivelmente nos corpos, mas ainda invisivelmente nas almas, de modo, porém, muito mais sublime e excelente. Pois os homens terrenos e dados às coisas ocultas mais se admiram de ter o defunto Lázaro ressuscitado corporalmente do que ter Paulo, o perseguidor, ressuscitado espiritualmente. Mas, como o milagre visível convida a alma a um esclarecimento, enquanto o invisível ilumina aquela que atendeu ao chamado, narra as maravilhas de Deus a alma que, acreditando nas coisas visíveis, passa a entender as invisíveis. E que profundidade São Paulo joga com as palavras, não é? Das realidades visíveis passa para as invisíveis e vice-versa. Maravilhas, que maravilhas o Senhor Jesus operou ao longo de sua vida pública? Bem, entremos então no nível dos milagres. Os milagres como nós entendemos hoje. Jesus curou coxos, isso é algo maravilhoso. Cegos, coxos, mancos, leprosos e até ressuscitou mortos. Porém, um dos milagres de Nosso Senhor, que levou vários a blasfemar, quem é esse homem que até perdoa pecados? Insinuando que Nosso Senhor Jesus Cristo estava blefando, estava usurpando uma prerrogativa exclusiva de Deus, porque eles não queriam acreditar ou ainda não sabiam quem era Jesus. O que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. E vai para casa. Jesus opera o milagre de perdoar pecados. Portanto, uma maravilha interior. Operou maravilhas exteriores e, lógico, na cruz, operou a maior de todas as maravilhas, venceu a morte, dando-nos assim a possibilidade de, já pela fé e pelo batismo, participar desta vida nova. Vós estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz o capítulo 3, no seu começo, da carta aos Colossenses. Vejam que leitura bonita, cristã, a partir de Cristo e levando a Cristo, que Santo Agostinho faz desse versículo. Eu vos rendo graças, Senhor, por todas as vossas maravilhas, eu as narrarei. Maravilhas do Antigo Testamento e, sobretudo, maravilhas do Novo Testamento. Cristo é a nossa maravilha, é a grande maravilha, que já durante sua vida pública deu, operou, realizou, concedeu tantas maravilhas. A maior delas, eu repito, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Agora, nós vamos a São João Crisóstomo, que faz é um texto pequeno em comparação com o de Agostinho, mas também outro bispo, outro doutor da igreja, outro contributo muito precioso, vamos a ele. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração. Todas as vossas maravilhas narrarei. Existem duas classes de louvor: a condenação dos próprios pecados e a ação de graças a Deus. Aqui certamente se trata de ação de graças. Pois o que significa de todo o coração? Com toda a força da alma, com empenho,
E não apenas pelos dias felizes, mas também pelos adversos. Esta é a maior ação de graças. O amor da alma à sabedoria. Dar graças, inclusive, pelas tribulações. Dar glória acima de tudo. Não apenas pelos benefícios, mas também pelos castigos. Assim, obtém-se maior recompensa. Não é fácil você render graças a Deus pelas tribulações. A frase de Jó, quando recebeu a notícia da morte dos seus filhos, no capítulo 1 do livro de Jó, versículo 21, o Senhor deu, o Senhor tirou, faça-se segundo o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, me veio agora à mente esse livro que exige de cada um de nós, ao lê-lo, uma ação de graças, um ato verdadeiramente purificador. Jó, capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Os que não têm uma fé madura, quando recebem uma notícia trágica dessa, se não têm o alicerce da fé, culpam Deus, blasfemam contra Ele, se indignam contra Ele, litigam com Ele. O cristão não. Todas as vossas maravilhas eu narrarei. Até, diz São João Crisóstomo, nos momentos de dor, onde as coisas não são claras, porque tudo parece trevas, tudo parece obscuro, não encontramos resposta, a razão para aquela dificuldade, não descobrimos a causa, a origem daquela tribulação. O salmista, eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração. Narrarei todas as vossas maravilhas e creio, confio, que essa tormenta, essa tempestade não escapa da tua divina providência, Senhor. A ti recorro com humilde confiança, persevero perto de ti, pois sem ti nada posso fazer, pois sem ti não tenho resposta, não tenho razão, não tenho sentido, não tenho esperança, não tenho lógica. Tudo permanecerá tormento e trevas sem a tua presença consoladora, sem a tua palavra iluminadora, sem a tua verdade salvadora. O salmo da confiança e da entrega de um rei perseguido e atribulado, mas que não se afasta do seu Senhor, do seu Salvador. Está terminando esse bloco. Um grande abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser.